Muito boa noite, meus queridos. Não é que foi só o Hansi Flick sair do comando técnico da seleção da Alemanha para os caras voltarem a vencer uma partida. E melhor que isso, né? Voltarem a jogar bem contra a França, um adversário difícil, a correr de novo, a se esforçar de novo, ganhar duelos individuais que outrora os caras não estavam ganhando, marcar sob pressão, enfim, comemorar cada lance como se fosse uma final. E realmente para a Alemanha era um jogo muito importante. Eu não estou falando com isso que os caras derrubaram Hans Flick de propósito. Eu não tenho informações suficientes para falar sobre isso. Agora é evidente uma mudança de postura. É evidente que a coisa não estava funcionando. Não havia mais um entendimento por parte dos jogadores daquilo que o Hans Flick queria que eles fizessem em campo. E também, obviamente, nesse jogo deu para ver algumas coisas que a Alemanha olha no horizonte e vê como possíveis melhoras, né? O Ruud Voller foi bem na escalação, foi bem na maneira que encontrou de agredir a França e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui e vamos falar também sobre o possível novo treinador da Alemanha. Mas um pouquinho mais para o final do vídeo. Antes eu quero barganhar com vocês o like, comentários, o que vocês acharam dessa vitória alemã sobre os franceses, 2-1 em amistoso, e também gostaria de pedir gentilmente para quem não é inscrito no canal que se inscreva e compartilhem esse vídeo. Fica aí o desafio. Vamos lá, vamos falar do jogo primeiramente. Gostei do esquema que o Ruud Voller montou para essa equipe, voltando a ter pelo menos um lateral de origem, né? Linha de 4, manteve o que foi treinado pelo Hans Flick durante toda essa convocação e o que foi utilizado contra o Japão, mas com Jonathan Tah na direita, um zagueiro jogando de lateral direito, e era um falso lateral direito, Rüdiger, Schul e na lateral esquerda o Henrichs, jogador que vai ter mais oportunidades certamente e já deveria ter tido mais oportunidades nas mãos do Hans Flick. Muito bom no apoio, muito bom na força física, nos embates 1 contra 1 e também voltando para marcar. Deu a vida nesse jogo, sabia que era uma grande oportunidade e foi um dos melhores da seleção da Alemanha. E é bom ter um lateral de origem, né? Porque o Jonathan Tah não é esse cara e ele ficou muito mais atrás da linha do meio-campo do que passou a linha do meio-campo. Inclusive, foi um jogador muito mais de compor uma linha defensiva e muitas vezes na variação tática a Alemanha jogou com 3 zagueiros, o Jonathan Tah sendo esse cara pela direita, mas deu para ver uma cara diferente da seleção da Alemanha, né? Mas não só a cara em termos táticos, e aí já jogando o Müller de centroavante, colocando o Kai Havertz no banco de reservas, isso foi fundamental para a vitória, foi a postura da Alemanha. Desde o primeiro minuto, pressionando alto, ganhando duelos individuais, a pressão pós-perda, né, o tal Gegenpressing, funcionou muito bem. O Thomas Müller deu a luta, deu sangue no jogo, fazendo não só a função estrutural de um centroavante que faz tão bem aos outros jogadores dessa seleção da Alemanha, né? E aí eu tô falando tanto do Wirtz, que gosta de ter um ponto de referência, contra o Sané pela direita, quanto o Gnabry pela esquerda, próprio Gundogan e Henry Chan, enfim, na construção da jogada. O Thomas Müller hoje fez um papel de número 9. Muita gente diz que ele não sabe jogar de número 9, mas hoje ele jogou. Acho que não é a posição que ele se sente mais confortável, mas diante da necessidade, hoje ele foi muito bem. E aos 4 minutos de jogo já estava 1-0 para a Alemanha, né? A França, é verdade, e bom que se diga isso, não tinha Mbappé, seu principal jogador, ficou descansando no banco de reservas, até porque tem compromissos importantes aí na sequência com o Paris Saint-Germain, inclusive na semana que vem, Liga dos Campeões da Europa. Dembélé também estava na reserva, alguns outros jogadores que seriam titulares eventualmente, como Lucas Hernandes e tal, e por isso não era o time completo da França. Mas era um timaço, né? Pega aí a escalação francesa que vocês vão entender o que eu tô falando. Pois bem, aos 4 minutos, saiu o primeiro gol da Alemanha, exatamente numa bela jogada, uma recuperação de bola do Gundogan,
que começa lá atrás, a Alemanha constrói pela direita, inverte e acha um corredor livre que foi muito bem explorado nessa estratégia do Voller, com o Gnabry e com o Henriques aparecendo por lá. Ora também pintava o Wirtz por lá para fazer a triangulação, ora o Thomas Müller, mas nesse caso, bela jogada de ultrapassagem do Henriques, foi à linha de fundo, cruzou como manda um manual para dentro da área e o Thomas Müller ajeitou de barriga e mandou uma chilapada para fazer 1-0 com raiva, né? Comemorando daquele estilo dele no meio da área adversária, da pequena área adversária. Thomas Müller fazendo 1-0, o que deu uma aliviada muito boa na seleção da Alemanha, tirou a pressão e a Alemanha continuou bem na partida, né? Continuou atacando, continuou criando boas oportunidades, não conseguiu fazer o 2-0, mas encaminhou um primeiro tempo como uma seleção grande, como a Alemanha tem que se comportar. Um time seguro defensivamente, dando muito pouca chance à França, que também, cá entre nós, não estava jogando com tanta vontade assim, com tanto pé no acelerador, mas mesmo assim isso não é problema da Alemanha. A Alemanha fez um primeiro tempo muito seguro. Depois da saída do Gundogan, que teve aí uma lesão, e a entrada do Gross, o time perdeu um pouquinho o meio campo, perdeu um pouco na qualidade na saída, perdeu um pouquinho também, até mesmo nos duelos, né? O Gross é um jogador de Premier League, é um jogador fundamental em termos de marcação, mas o Gundogan estava muito bem na partida. E na segunda etapa, a França melhorou, mas não melhorou a ponto de chegar ao gol de empate, né? Nunca foi uma França impetuosa naquilo que poderia fazer. O melhor jogador da França estava atuando pelo lado direito, né? O Coman, um jogador que inclusive joga na Alemanha, no Bayern de Munique. Para mim foi o que ciscou mais, o que tentou fazer de diferente. Aí rolaram as substituições e tal, mas a verdade é que a Alemanha se controlou muito bem na sua proposta de jogo. O segundo tempo não foi tão bom quanto o primeiro, mas depois de uma falha, logo no finalzinho da partida, perdão, de saída de bola da França, a Alemanha aproveitou, recuperou rápido. O Kai Havertz, que entrou no lugar do Thomas Müller, acionou um passe enfiado para o Leroy Sané, que foi muito bem no jogo mais uma vez, né? Vive um bom momento o Leroy Sané, e ele não perdoou. 2-0. Na sequência, pênalti para a França, pênalti bem marcado, e aí o Griezmann fez o 2-1. Ficou bom para todo mundo, né? Porque a França me pareceu que não sentiu tanto a derrota assim. Depois do jogo, os jogadores estavam tranquilos e também era apenas um amistoso. A França que está muito bem nas eliminatórias da Eurocopa, né? Ainda nem tomou gol, time praticamente classificado. Entretanto, para a Alemanha foi uma vitória que vale demais, vale muito, né? Vale porque foi na frente do seu torcedor, foi com casa cheia, foi depois da demissão do técnico, deu uma lufada, como eles dizem aqui em Portugal, de ar fresco nessa seleção, né, que respira um pouco mais aliviada e que agora vai ter que tomar os seus rumos. Muito se fala que se a Alemanha não conseguir contratar um treinador, Rudi Völler vai ser o treinador da Alemanha para a Eurocopa de 2024. Um cara que já treinou a seleção da Alemanha anteriormente, já chegou inclusive longe em Copa do Mundo, mas é um cara que já está em outras funções. Mesmo assim, ele foi bem inteligente na forma que armou o time e tem méritos nessa vitória. Olhando para frente, deixando esse calvário de 5 jogos sem vencer, né, antes dessa vitória contra a França para trás, a Alemanha precisa definir sua vida e hoje trouxe a informação, né, o Bild trouxe a informação de que Julian Nagelsmann é o grande favorito dessa seleção. Outros nomes que eu já tinha citado aqui, como Matthias Sammer, o próprio Jürgen Klopp, falou-se inclusive na imprensa, especulou-se um pouquinho o nome do Roger Schmidt, treinador do Benfica, mas todos esses já estão descartados. A bola da vez é Julian Nagelsmann, o Bayern de Munique. O presidente Uli Hoeneß deu uma declaração hoje dizendo que não vai ser um empecilho. O Julian Nagelsmann, nesse momento, tem o contrato vigente com o Bayern de Munique e um clube que quisesse contratá-lo teria que pagar a multa rescisória. Só que o Bayern vai abrir mão dessa multa rescisória, obviamente porque é a seleção da Alemanha, e o Uli Hoeneß disse que pelo Bayern de Munique esse negócio não vai ser
atrapalhado, ou seja, não vai ser o Bayern de Munique que vai atrapalhar esse negócio. Agora, obviamente, cabe à DFB, a Confederação Alemã, chegar a um consenso com o próprio Julian Nagelsmann. Tem que ver se o Julian Nagelsmann vai querer. Os salários são altos, mas não seria um problema para a federação. É mais uma decisão pessoal de um técnico que tem seus 30 e poucos anos e de que está num momento muito diferente da carreira para assumir uma seleção alemã. Mesmo assim, está livre no mercado, é um desejo e pode acontecer. Ou é Julian Nagelsmann ou muito provavelmente Voller vai ser o treinador para a Eurocopa de 2024. A Alemanha voltou a vencer, não foi um adversário qualquer, enfim, respira um pouquinho depois de tudo que aconteceu nessa semana. Meus caros, até a próxima.